Olá, pessoal, muito boa tarde. Espero que tenham tido um final de semana abençoado e próspero. E hoje é segunda-feira, estamos começando a nossa semana com o melhor podcast do Brasil. Falando nisso, aqui embaixo tem uma tarja que está fazendo minha campanha, óbvio. Esse programa ele é candidato ao melhor podcast do Brasil. Peço seu voto para que continuemos crescendo e também para que eu consiga alcançar mais pessoas e levar essa mensagem de prosperidade, porque no final o que a gente faz aqui é um trabalho de prosperidade, falando sobre desenvolvimento econômico, desenvolvimento financeiro, empreendedorismo, mercado de capitais, esse tipo de coisa. E falando em empreendedorismo, hoje eu tenho aqui um cara que ele é um empreendedor, estudou economia na PUC também, graças a Deus, e vou pedir para que ele se apresente para todos vocês. Ele se chama Adenauer Hockenmayer. Acertei seu nome, querido? Boa tarde, tudo bem, Josué? Adenauer, se escreve Hockenmayer, mas se lê Hockenmayer, né? Ah, Hockenmayer. Isso. É que eu não sei alemão ainda. Você sabe que nem eu, né? Eu tenho a dupla nacionalidade alemã, mas eu sou o único alemão que fala português. Que bacana. Deve ser uma tristeza para a família, né? Mas, Josué, mais uma vez, eu acho que eu gostaria de agradecer ao melhor podcast de empreendedorismo, de economia, finanças, negócios do Brasil. Votem no podcast do Josué, né, que vocês estão levando realmente um entretenimento, falando sobre finanças, sobre empreendedorismo, ajudando pessoas a mudarem as suas vidas através do empreendedorismo e trazendo prosperidade e desenvolvimento para o nosso país. Bom, me apresentando, né, como o Josué já falou meu nome, é um nome de origem germânica, né, Adenauer Hockenmayer. Eu sou nascido na cidade de Botucatu, mas toda a minha vida fui criado e tenho toda a família na cidade de Itaí, no interior do estado de São Paulo. E quando eu fui fazer faculdade, eu fui para a PUC São Paulo, né, estudar economia. Uma das razões que eu escolhi o curso de economia foi justamente por entender esse processo de desenvolvimento econômico, esse processo de criar riqueza, de gerar valor e trazer prosperidade e mudar a vida das pessoas, né? E graças a Deus, dentro da Faculdade de Economia, a gente teve uma boa formação, né, econômica, e isso me trouxe uma visão diferenciada de mundo, através de como nós podemos mudar a vida das pessoas através dessa questão da geração de riqueza e desenvolvimento econômico, alinhando todas essas questões da sociedade. Na faculdade, até então, eu trabalhei como estagiário na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, tendo contato com as políticas públicas de desenvolvimento agrário, né, e de assistência social, que eles faziam através da compra do projeto Viva Leite. A posterior disso, eu fui trabalhar como auditor, né, eu passei por algumas empresas multinacionais, tais como Macro Atacadista, Pão de Açúcar, Carrefour, também Telha Norte, a Coop, Cooperativa de Consumo de Santo André, enfim. Após isso, no período de faculdade, terminando a faculdade, eu resolvi fazer os meus empreendimentos solo, né? No primeiro momento, como autônomo. Eu trabalhei como autônomo, eu ingressei na área de perícia econômico-financeira, e em 2012, se eu não me engano, 2013, eu resolvi abrir a CR Empresarial, que é a empresa que é um anacrônimo do meu nome. Em 2016, eu concluí o meu mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional,
e até então, aí eu estou desenvolvendo essa atividade pericial e trabalhando com a consultoria, assessoria econômica financeira. Então, já tenho aí 16 anos nessa briga, né? Digamos assim, estamos no mercado brigando. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te levou a abrir um trabalho? Porque, veja bem, você fez curso de economia, trabalhava em lugares legais, possivelmente devia ter uma renda legal, mas o que levou você a pedir demissão e começar uma jornada solo? Porque é difícil quando você abre um negócio, né? Porque quando você está trabalhando, você tem a segurança do salário todo dia 30, e isso é muito importante, essa segurança. Agora, quando você abre mão de tudo isso e fala assim, vou começar uma carreira solo, é uma decisão que é muito difícil de ser tomada, correto? É uma decisão difícil, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é o passo que você tem que dar de acordo com os seus desafios. Se você tem um perfil, aí são perfis de pessoas, né? Eu acho que se você tem um perfil mais tranquilo, um perfil que você não queira passar por certas, entre aspas, atividades que envolvam um maior risco, né? E você tem uma maior tranquilidade, estabilidade, de acordo com seus fluxos financeiros, eu acho que você pode optar por duas atividades, né? Uma, ou você vai fazer um concurso público, né? E o outro, você vai fazer a sua atividade vendendo sua força de trabalho. E Sim. tudo bem, eu acho que é válido. E no caso meu, eu optei não pela questão do concurso público e não pela questão da CLT. Né? O concurso público, eu costumo brincar com a minha esposa, que é advogada, especialista em direito empresarial e tal, todas essas coisas, que eu brinco com ela. Ela fala assim, o único concurso público que parece que te interessa é só se for para ser professor universitário. Eu falo, realmente, porque aí eu poderia, entre aspas, se não fosse dedicação exclusiva, a continuar com a minha atividade do empreendedorismo, que é uma atividade que eu adoro. Ah, entendi. Então, assim, foi uma opção de vida que você fez. Ah, não vou vender minha força de trabalho para terceiros e vou investir na minha carreira solo. Foi uma opção. E eu acho que, como todas as opções que você toma na vida, você tem os seus desafios, né? Um exemplo que eu Uhum. acabei de dizer, por exemplo, se você for prestar um concurso público, você tem que sentar e estudar para aquele tipo de prova específica, para aquele tipo de concurso público, né? Não estou Uhum. dizendo que dessa água não beberei, né? Mas nesse momento não é uma coisa que me interessa ao momento, né? Entendi. Eu estou nesse desafio do empreendedorismo da minha empresa, digamos que não é fácil empreender, porque você envolve muitos desafios, né? E assim, as preocupações suas são maiores preocupações, são preocupações macro. Porque veja bem, se você é elitista ou se você é concursado, alguém vai tomar essas decisões e você vai só seguir os direcionamentos, né? E quando você é empreendedor, não, você que está na mão do leme, né, do teu barco, né? Você que está conduzindo o seu automóvel, você que é o piloto do teu avião. Então, assim, Exato. eu acho que tem um papel, entre aspas, também, que vai envolver, entre aspas, uma certa liderança, né? Que você queira exercer e que você queira criar um negócio do zero. Porque criar um Entendi. negócio, eu costumo dizer que, claro, que a gente quer ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que o prazer do criar, do empreender, né? E isso com todas as técnicas que você tem, isso são coisas que não tem preço, né? Lembra daquela propaganda que tinha antigamente? Ou tem coisas que não tem preço? Eu acho que é uma dessas. Entendi.
E deixa eu te falar uma coisa, você trabalha com perícia econômica. E, assim, é uma coisa que a gente sempre ouve falar, mas, aliás, perícia judicial, mas por não fazer parte do mundo da maioria das pessoas, creio eu que é algo relacionado à justiça, muita gente não sabe o que é isso e como que faz, o que significa, o que é perícia judicial? Então, a perícia judicial é assim, as pessoas, como tudo você faz na sua vida, né, as pessoas estabelecem contratos, né, e aí você tem os contratos que são os contratos sociais, né, que estabelecem uma relação econômica e que, por consequência, é, depois se torna uma relação jurídica, entendeu? Então, Uhum. assim, o que acontece? Quando é, as pessoas não conseguem chegar num consenso nessa relação negocial, econômica, financeira, judicial aí, as pessoas vão procurar o judiciário, né? E aí, quando vai procurar o judiciário, o juiz, ele entende de direito, ele não entende de economia e finanças. O advogado entende de direito, ele não entende de economia e finanças. Aliás, é estabelecido por lei que tem que ter um profissional que faça, que tenha esse know-how para estar emitindo um parecer. Então, nesse conflito, o que acaba acontecendo? O juiz acaba nomeando um economista, né, um perito em economia e finanças, pode ser um contador, pode ser um administrador, mas se for de atividades econômica e financeira, tem que ser um economista, e o juiz nomeia um expert que entende sobre aquele determinado assunto. E aí esse expert vai fazer um estudo sobre aquilo que está sendo debatido no processo, as partes fazem as suas perguntas, e você responde aquelas perguntas da parte, e você faz um estudo, claro, criterioso, com um método próprio, tem que demonstrar toda uma lógica, basamento teórico, enfim, baseado nos números, essa análise técnica, e emite um parecer. As partes também podem contratar os seus peritos particulares, ou que costumeiramente se chama assistente técnico, em que eles vão emitir laudos divergentes ou convergentes ao que o perito está falando. E aí há todo um debate em torno desse assunto para formar uma convicção do juízo para que ele emita uma sentença. Ou seja, um trabalho bem difícil, né? É um trabalho, digamos assim, que ele é um trabalho difícil, ele é um trabalho que ele não é um trabalho automatizado, ele é um trabalho gourmetizado, porque cada situação contratual, cada relação negocial, cada situação, ela é, como posso dizer para você, própria, né? Ela não é, pode ter algumas similaridades com alguns outros casos, mas, enfim, ela é própria, né? Então, assim, você tem que desenvolver um trabalho totalmente diferenciado e gourmetizado. Ou Bom, seja, nesses 16 anos já peguei vários casos, né? Então, tem muita coisa que eu já vi e cada vez que eu vejo as relações econômicas, os contratos vão mudando também, são situações que a gente vê e fala, nossa, isso aqui é diferente, a gente sempre tem que estar voltando ao estudo. ou seja, é um trabalho, não tem rotina, porque eu imagino que cada, como você falou, cada caso é um caso, então assim, não, nunca vai existir um trabalho mecânico, né? Ontem eu fiz assim, eu vou colocar aqui. E fora que, como a economia é algo que ela muda constantemente, né? As relações do trabalho, as relações comerciais, então você, além de não ter a rotina trabalhista, você ainda tem que estar se aperfeiçoando a todo momento para poder atender os processos que chegam à sua mão. Sim, com certeza. Então, assim, eu estudo economia, né, a todo momento, eu estudo as questões econômicas do país, as questões inflacionárias, as questões macroeconômicas, entendo, estudo os índices financeiros,
comportamentos, enfim, especificidades de alguns mercados, enfim, todo esse leque, digamos assim, esse olhar 360 que o economista tem, né, para, inclusive, a gente conseguir estar internalizando dentro dos pareceres e interpretando, né, e fazendo uma análise a partir de um método robusto e que dê consistência àquilo que você está arguindo. Entendi. E me fala uma coisa, qual metodologia você usa para fazer suas análises? Tem alguma metodologia? Como que é isso? Eu pego o processo? Como que funciona isso? Então, primeiro, quando você pega, você vai fazer uma análise, não é uma coisa simples. Primeiro, você vai pegar o processo, você vai entender o que as partes estão fazendo de pedido, né? Porque as partes estão pedindo ao juiz para que ele julgue aquilo do que é acordo com o que é de direito, né? E aí você precisa entender isso, e aí você vai olhar de fato o que está ocorrendo, do que é o objeto, né, daquele estudo, ou seja, se você está falando sobre o custo da fabricação de óculos, você não pode falar de custo de fabricação de bicicletas, né? Então, assim, você tem que entender a propriedade daquele mercado, as especificidades daquele mercado, e ver a informação que está lá contida, né, para você poder começar a pensar como você vai desenvolver um método, né, a partir da literatura que nós temos, como que é feito, e aplicar a realidade. Então, assim, você faz o estudo teórico a partir das metodologias que tem, várias, e aí é o que eu falei para você, que é gourmetizado, porque você tem que entender que várias metodologias te levam aos resultados, entre aspas, similares, né? E aí você vai gourmetizando isso e responde às partes e emite um laudo conclusivo ou inconclusivo, a partir das informações contidas no processo. Tá? Entendi. E me fala uma coisa, você teve um trabalho na cidade de Marília que foi destaque regional. Como foi essa experiência? Olha, foi uma experiência ímpar, eu acho que foi. Esses são uma das coisas que me agradam. Parece, Josué, que quanto mais complexo o trabalho, mais deixa a gente animado, entendeu? Parece que as coisas simples você trabalha, você resolve ele com mais agilidade. Agora, as coisas com complexidade, você estuda e você faz um estudo profundo, que eu brinco que é uma outra dissertação, é uma outra monografia, é uma dissertação de mestrado, pode ser uma tese de doutorado, que você vai ali estudar sobre aquele caso, né? E nesse caso de Marília, assim que eu estava terminando o mestrado, eu fui nomeado nesse processo para fazer uma análise de um término de parceria público-privada, em que a empresa que era contratada pelo poder público para captar água profunda, né? Porque Marília não tem mais água de superfície, então eles captam no subsolo, né? Que fez todas as instalações e fazia a captação, e ela tem um período de exploração do negócio, né? Ela pediu para que fosse feita uma análise de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para quê? Para verificar realmente se aquilo que foi contratado foi cumprido pelas partes. Então, ou seja, foi cumprido pelo poder público de Marília. E eu constatei que, na verdade, até então, a legislação fala sobre revisão tarifária e reajuste. Então, assim, a revisão é mediante algumas condições, né? E o reajuste são os reajustes anuais dos índices de preços. E o que constatou? Houve uma mudança de alíquota
de PIS e COFINS se eu não me engano, 2001, 2002, 2000, eu não lembro agora de cabeça, em que isso acabou corroendo o resultado financeiro da empresa. Agora, você imagine isso no decorrer de 12, 10 ou 20 anos. Então, o resultado esperado daquele projeto econômico-financeiro, quando foi apresentado para fazer a parceria público-privada, acabou não sendo o resultado que era o resultado acordado. Então, fiz um estudo, e aí que eu digo para você que há metodologias, né? O assistente técnico, ele falava, fez toda uma análise e falava sobre a taxa interna de retorno, e aí ele falava com relação a essas questões que acabou deteriorando o resultado financeiro. O Ministério Público falou sobre a questão do reajuste que foi feito, que cobriu esse resultado, e eu falei sobre a questão de uma análise a partir disso, a partir do OC, né? Ou seja, traduzindo no português, custo ponderado médio capital, em que você analisa os riscos em proporcionalidade com o resultado do negócio, o resultado do mercado, enfim, tem toda uma complexidade, em que chegou a um resultado que o poder público tinha que fazer o ressarcimento à empresa, né, por causa do investimento de capital que ela fez, e que esse bem depois é retornado à administração pública, né? Então, assim, se eu não me engano, na época, a análise a valor presente, na época e tal, deu, acho que em torno de 5 milhões de reais, alguma coisa do gênero. Então, assim, emiti esse parecer, o juiz homologou o laudo, e aí a empresa tem as vias próprias para estar efetuando a cobrança, enfim. Né? Entendi. Esse foi um caso muito complexo, e que, veja bem, é um caso de economia econômico-financeiro, que ele vai afetar toda a vida de uma cidade. Por quê? Porque o término de uma parceria público-privada, isso aí você pode gerar um passivo à sociedade, ou não, entendeu? Então, depende muito. Só que, a partir do caso concreto, você faz análise e os números demonstram o que efetivamente ocorreu naquele fato. Então, assim, é uma análise que você vai ver toda uma situação, todo um arcabouço. E isso impacta diretamente no desenvolvimento econômico da sociedade. Né? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, lá na sua apresentação, você falou que abriu a sua consultoria agora em 2013, correto? 2013, 2012. Isso. Só que você já trabalha com a análise judicial há mais tempo do que isso, correto? Sim, com certeza. Tá. Porque eu tô vendo você falar, e o que eu tô pensando aqui? Esse seu trabalho de perito judicial, ele gabarita você para desenvolver um trabalho de consultoria. E talvez, pensando nisso, que você abriu a sua consultoria. Por que eu estou te falando isso? Porque dentro da sua fala agora sobre Marília, você falou sobre OC, você falou sobre TIR, você falou sobre o desenvolvimento de uma cidade, você falou sobre o futuro de uma cidade. Então, eu acho que quando você tem esse amplo conhecimento de diversas coisas, você acaba sendo empurrado para uma consultoria. Por quê? Porque ali numa consultoria você vai poder olhar uma empresa de maneira macro e saber o que está acontecendo. Estou falando bobagem ou o meu raciocínio em relação à criação da consultoria foi esse? Não, eu acho que você está sendo assim nevrálgico, entendeu? Você está pontuando certinho, porque nisso, diante de todo o know-how, o que eu cheguei a constatar? Poxa vida, eu entendo de economia e finanças, eu entendo dessas questões financeiras, eu entendo de analisar um contrato, eu entendo, por exemplo, de uma questão
de sistemas de amortização, a juros simples, a juros compostos, todas essas complexidades, né? Então, nada mais justo do que aproveitar isso para montar a minha empresa de assessoria, consultoria em economia e finanças. E foi isso que eu Entendi. fiz, né? Aí me lancei ao mercado e nesse período de 2013 para cá, a gente já está desenvolvendo vários trabalhos, né? Então, Entendi. tem toda essa complexidade. E, digamos assim, aumentamos o portfólio de serviços ofertado ao mercado. Sim, e me fala uma coisa, de repente tem alguém que está assistindo a gente que ainda não entende, não sabe, para que serve uma consultoria? De repente você vê por aí grandes consultorias super famosas, mas a gente olha e fala assim, meu, o que esse cara faz? Ele me dá uma consulta? O que eu faço lá dentro? Para que serve exatamente uma consultoria? Não, legal, legal. Essa é uma pergunta. Eu acho que você acabou de falar. Muitas vezes eu atuo no médio mercado, né, e no pequeno mercado. Porque muitas vezes o que acontece? O empreendedor vê, nossa, aquela empresa multinacional contratou uma consultoria XYZ, famosíssima e tal. Mas ninguém sabe para que ela serve. Isso, não sabe para que serve. E muitas vezes fala, isso aí está longe da minha realidade. E, na verdade, está próximo da realidade de vocês, que somos nós, né? Que fazemos todo esse trabalho. A consultoria, primeiro, consiste em você ir lá, e o próprio nome fala, é uma consulta, né? Então, essa é uma consulta em economia e finanças. O que acontece? Eu vou até a empresa do empreendedor, né? E tomo ciência de quais são as principais dores que ele tem, analiso a realidade, porque às vezes ele não está enxergando algumas coisas com a realidade, como está acontecendo, a realidade financeira ou econômico da empresa dele, e faço toda uma etapa de análise e estabeleço um diagnóstico e demonstro para ele, olha, esse é o seu diagnóstico. Então, essa é uma primeira etapa da consultoria, né? Então, você estabelecendo o diagnóstico, você tem uma fotografia num determinado tempo da empresa, né? E aí consiste nos próximos passos, que é os próximos passos, que é o planejamento, enfim, entre outras ferramentas e instrumentais que nós temos, né? Metodologias que nós temos, para quê? Para que o empreendedor tome ciência daquela situação e consiga conduzir a sua empresa a fim de otimizar o resultado. Para nós, enquanto economistas, o que é legal? Nós só pensamos em que ele, com aquele capital, né, e quando a gente fala capital, que é fator terra, trabalho e dinheiro, né, que é o recurso financeiro, o que ele está produzindo e como ele está produzindo aquilo, como ele está otimizando aquilo no mercado, a fim de tirar o melhor resultado financeiro a partir da possibilidade que ele tem na mão de produção. Entendi. Então você seria, na verdade, eu vou usar uma expressão que eu acho que está errada, mas me corrija, uma espécie de tutor do empresário. Alguém que ajuda ele no dia a dia, olha o mapa, acho que se você vier aqui vai dar certo, vai por ali. Sim. O que a gente faz? A gente faz o diagnóstico, faz a atividade de consultoria e abre o leque de possibilidades. E aí a gente dá uma opinião, claro, uma opinião técnica que, olha, essa aqui tem determinados riscos, isso aqui tem determinados riscos, e aí é o que eu falei para você, depende do perfil do empreendedor. Se ele é um empreendedor mais, digamos assim, como quando faz a classificação de risco lá na Bolsa de Valores, quando você abre uma corretora, você é arrojado, moderado ou não, né, ou conservador. Então, assim, de acordo com o perfil, você estabelece aqui e fala assim, tá aqui o que você pode fazer de tomada de decisão. Claro que a decisão é sempre do empreendedor, nunca do consultor. Nós só apresentamos a ferramenta e estruturamos para ele. E se ele perguntar a nossa opinião, nós emitimos a nossa opinião técnica. Mas a gente dá todo o instrumental e todas as possibilidades possíveis.
Sabe uma coisa que eu pensei aqui agora, rapidamente? Você tá falando, né, desse trabalho da consulta. Geralmente, quando as pessoas me perguntam, o que eu faço quando eu vou abrir uma empresa? Eu sempre penso o seguinte, ao abrir uma empresa, só que agora você me deu um insight que eu nunca havia pensado. Você deve ter um contador e um advogado ao seu lado. E ande de mãos dadas com os dois, porque cada um na sua área vai te orientar da melhor forma possível, principalmente nesses primeiros 5 anos, que é o período em que as empresas têm uma maior taxa de natalidade. Bom, dentro dessa conversa que você está tendo comigo, eu acho que, além desses dois personagens, é saudável também eu contratar um consultor, chegar nele e falar assim, olha, fulano, eu tenho aqui 100k, quero abrir um bar. O que você acha? Tô falando bobagem? E aí, após a orientação do consultor, aí sim eu começo a caminhar, aí eu contrato um advogado e contrato um contador para que sigamos juntos. Então, eu acho que você vai fazer parte do início do meu sonho. Legal. Muito pertinente a tua pergunta. Eu acho que é uma pergunta que a gente sempre faz e eu acho que é o empreendedor que ele está mais preparado para conduzir o seu negócio. Primeiro, né, você deu uma situação do bar. Como consultor, será que seria o bar a melhor possibilidade de investimento dele? Então, a ideia do economista, ele já vai naquela ideia, né? Qual é o seu custo de oportunidade? Qual que é a melhor aplicação financeira e investimento que eu faço para eu obter o resultado? Então, eu faço os comparativos. Então, assim, por quê? Porque nós, enquanto economistas, né, e aí que é o diferencial, nós somos tão preocupados em preservar e ajudar a gerar riquezas. Uhum. Então, esse é o primeiro passo. E, consequentemente, eu acho que, assim, ele contrata o contador por questões que ele precisa do contador para as questões de escrituração contábil e questão fiscal, certo? Então, para fazer toda a contabilidade da empresa dele, e o advogado para dar toda uma segurança jurídica para ele. Então, essas são 2 etapas. A terceira etapa é quando ele contratar um consultor especializado em economia e finanças, ele vai modelar o negócio dele em termos econômicos, ele vai entender o setor que ele vai atuar, o mercado que ele vai atuar, a precificação, as especificidades do mercado, e ele vai entender financeiramente como é que ele vai otimizar o seu resultado a partir daquele capital que ele está investindo, que você deu o resultado, que você acabou de falar, que é de 100 mil. Então, assim, tem toda uma complexidade. E o ideal de todos os cenários seriam isso. Entretanto, o que eu vejo que é uma das coisas erradas a partir dos empreendedores, né? Não é... Posso fazer um questionamento antes de você começar? Sim, sim. Que é o quê? Às vezes, eu posso chegar em você, ele te ligar e falar assim, Adenauer, eu tenho 100 mil, quero abrir um bar. Aí você virar para mim e falar assim, olha, eu acho que bar não vai dar certo. Vamos para uma padaria, vamos para um posto. É um exemplo, tá? Vamos para um posto de gasolina, vamos fazer outra coisa, porque assim, eu tô vendo que o bar não vai rolar, amigão. Pode acontecer isso? Com certeza. Com certeza. Tá. Eu acho que há a possibilidade de você olhar os negócios e falar assim, olha, aqui suas possibilidades. Aí o empreendedor fala, não, eu quero ir para o bar. Bom, então vamos. Porque a ideia nossa, quando a gente está pensando, veja bem, se o bar traz um resultado financeiro para ele líquido, no final de toda essa operação e tal, esse resultado financeiro, né, digamos assim, de 12% líquido, poxa vida, se ele tem um empreendimento ou uma aplicação financeira na Bolsa de Valores ou o título do Tesouro que dá 14%, ele está perdendo 2%, entendeu?
Então, assim, olha, fazendo comparativo aqui, não é a melhor possibilidade que você tem. Mas aí ele vai falar assim, não, eu quero abrir o bar, porque eu acho que Vai. o bar vai me satisfazer e tal, não sei o quê. Então, a partir disso, nós vamos tentar otimizar o resultado dele. Até Você falar sabe, assim, de 12, vamos fazer uma estratégia para aumentar para 14, pelo menos para equiparar o negócio. você sabe que você falou essa coisa da comparação da taxa de juros com a taxa de retorno do empreendimento? Eu me lembrei de uma aula no curso de economia. Eu não sei se era macro ou qual que era a aula que era. Eu acho que era Rosa Marx. Eu não lembro qual. Eu sei que era uma professora mulher, a Norma. Lembra da Norma? E a Lembro. Norma, e ela sempre falava isso. Quando você tem uma taxa de juros elevada, o empresário vai pensar o quê? Bom, 5% é a taxa de retorno do meu empreendimento. 7% é a taxa de juros. Então, para que eu vou me desgastar, sendo que o mercado está me dando 7% de juros sem fazer nada? Não sei se você lembra dessa fala dela. Com certeza. Isso, por isso que um exemplo tipo que acabei de mencionar para você e que você bem lembrou é o seguinte: por isso que quando a taxa de juros está alta, as pessoas falam, não, não vou fazer investimento. Por quê? Porque eu guardo meu dinheiro lá e ele está, sem eu tomando certos riscos, né? Ele está rendendo tanto. Então, não tem nem o que comparar, né? A não ser que seja por esse fator que eu te falei, né? Eu quero montar um bar porque vai me satisfazer, e aí é uma escolha pessoal, enfim. Mas aí, se você for comparar entre uma aplicação financeira e um investimento, o cara vai dar uma olhada ali e vai falar assim, poxa, eu estou perdendo 3, 4%. Sim. E pode parecer pouco, mas quando você fala de uma quantia relevante de dinheiro e você coloca um prazo de 5 anos nisso, 2% é muito. Dá uma diferença enorme. E eu Às acho que vezes, às vezes diferencia de você ser o próximo milionário ou continuar onde você está. exato. Eu acho que você entrar numa pauta, quando eu te cortei, que é sobre o empreendedor. Na minha avaliação, e você me corrija, o que acontece? O empreendedor no Brasil, ele, na verdade, nós temos o Brasil tem sido reconhecido por ser um país empreendedor, mas na minha avaliação, não existe um empreendedorismo, como que poderia dizer, vocacional. Sabe, você nasce, você quer aquilo. Não. O que existe aqui, é óbvio que você tem esse empreendedor vocacional, mas muito desses empreendedores que a gente vê hoje é o quê? A pessoa tinha uma vida ajustada numa empresa e aí ela foi demitida da empresa por N fatores. Idade, incompetência, situação de mercado, cortes, etc. E aí essa pessoa se vê do nada demitida sem ter o que fazer em casa. Então o que ela vai fazer? Ela pega toda aquela rescisão dela e se aventura em abrir um negócio qualquer. Você acha que eu estou falando bobagem? Só que ela não tem expertise nenhuma para fazer aquilo que ela se propõe a fazer. Ela faz aquilo muito mais pela necessidade do que pela vocação. Legal, muito bem lembrado que você falou. É isso que eu falei para você, que é a diferença de você ter uma assessoria, uma consultoria, você ter todos esses profissionais ao seu entorno, né, em que você vai fazer essa análise. Porque, assim, muitas vezes, é o que eu falei, você imagine, a pessoa, por um empreendedorismo, necessidade, ele pega o dinheiro dele e ele faz um investimento de 100, recebeu a rescisão de 100 mil, e ele vai lá pegar um empreendimento, fazer uma aplicação, um investimento, ao invés de uma aplicação que esteja mais rentável, e ele acabe tendo insucesso.
né, e não tenha sucesso, fracasse no seu negócio, no seu investimento. Então, significa que ele ficou 100 mil menos rico, né? Ou seja, ele perdeu esse dinheiro. E o intuito não é ele perder esse dinheiro, é sempre aumentar. Isso é uma coisa que é inerente ao negócio, que tem que explicar muito bem para o empreendedor e tal, todas essas questões. E quando ele vai para o empreendedorismo necessidade, muitas vezes a pessoa consegue, sabe produzir alguma coisa bem, sabe, um exemplo, a pessoa faz bolo bem, faz doce bem, ou faz algum outro tipo de produto bem, e ele fala, não, vou começar a fazer isso aqui, pôr no mercado, e até o mercado acaba comprando e tal. Mas será, aí eu vou fazer uma pergunta, ele fez toda a etapa de planejamento, ele fez comparativos, ele montou cenários, ele falou assim, olha, quais são as metas e objetivos que eu tenho que trabalhar, qual que é o mínimo que eu tenho que tenho que vender para eu não estar no negativo. Então, todas essas questões são envolvidas dentro do negócio, né? E aí tem toda uma complexidade. Porque, assim, produzir, você pode produzir, mas e as outras questões que envolvem o negócio, será que você está tendo um resultado econômico eficiente, né? E que acaba se transformando em financeiro? Aí, muitas outras vezes, também o empreendedor, quando está no empreendedor de necessidade, ele já confunde a pessoa física com pessoa jurídica, e aí, o que acontece nisso? Ele já ele acaba é, tendo dificuldades de identificar o que era pessoa física, o que era pessoa jurídica, e aí ele acaba errando o planejamento, e aí que leva muitas vezes a um insucesso. Isso é uma coisa que é comum e é um erro na grande maioria dos empreendedores. Então, e isso que você falou agora era uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando. Por que será que as pessoas elas entram no empreendedorismo por obrigação, né? Não é algo voluntário, e esse erro que elas cometem ao misturar a conta jurídica com a pessoa física, por que ela faz isso? Eu acredito que isso também seja muito em função da falta de educação financeira que a gente tem aqui no Brasil. E é super comum isso, você vê o cara da mercearia, o tio da papelaria, principalmente o pessoal que está começando agora, é uma confusão a conta das pessoas que nem ela sabe. Eu já atendi um rapaz uma vez que ele ganhava muito bem. Ele falou assim, eu ganho bem, não sei o que, só que eu não vejo meu dinheiro. E aí a gente chegou, foi fazer a conta, foi estudar o caso da pessoa e ela não sabia por quê. Ela tinha várias fontes de renda, porém todas elas eram misturadas. Então, coisa da vida pessoal dele, ele pagava com dinheiro da jurídica, pegava dinheiro da jurídica, colocava na vida física. Aí, fora isso, ele também tinha alguns gastos que eram desnecessários, e isso ia minando a vida daquela pessoa de tal forma que ela não conseguia ver o fruto do dinheiro dela. Isso foi um caso que eu atendi uma vez. Agora, eu imagino que você deva pegar esse tipo de situação constantemente, correto? Sim. Então, essa é uma das outras partes que eu digo para você, que até na consultoria a gente é educador financeiro também, né? Porque quando você faz toda essa separação, você cria toda a estratégia e você demonstra um plano para pessoa física, né? Fala, olha, e um plano financeiro, de educação financeira para o empreendedor na empresa dele, né? E demonstra todo o caminho a ser percorrido. Porque muitas vezes não significa que você pode estar faturando 1 milhão, mas se você tem um custo de 1 milhão,
Você Uhum. ficou no 0 a 0 na operação, né? Agora, você pode estar faturando um exemplo típico, faturando 100 mil e tendo um resultado líquido de 30%, 30 mil, entendeu? Quem que está ganhando mais? O cara que fatura 1 milhão e tem o custo de 1 milhão, ou o cara que tem 100 mil e tem um resultado líquido de 30% sobre 100 mil? Claro que o cara que Sim. tem um negócio mais enxuto, otimizando o negócio dele, e ganhando mais dinheiro. Então, assim, até esse processo de crescimento do empreendimento tem que tomar muito cuidado. Então, tem que ser muito planejado, né? Uma das coisas que aí é mal do nosso país, né? Por causa da estrutura, como cultura, questão educacional, é que não há educação financeira na, 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 nas escolas, né? Então, diferentemente de outros países que já há uma conduta cultural, uma melhor educação financeira, e também uma educação do empreendedorismo, que eu acho que isso é uma forma de você diferenciar negócio. Porque negócio, dependendo da situação e dependendo de formas, você pode criar negócios do zero. Mas, enfim, isso é uma outra. Teria um podcast, um outro podcast para a gente debater isso, né? Para a gente falar sobre isso. Entendi. E me fala uma coisa, e qual sugestão você pode dar para quem, assim, acho que a primeira sugestão a gente já falou aqui, aliás, a gente já falou duas, né? Uma que é a questão do contador, do consultor e do advogado. Depois, nós também falamos sobre essa questão de que a pessoa física é uma pessoa e a jurídica é outra. Ah, mas eu vou ter duas contas. Se você tiver que ter 35 contas, abra 35 contas. Para separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você, o que mais que você pode falar para o pessoal que está acompanhando a gente, pensando no empreendedorismo, ou o cara que já tem a empresa dele, ou até mesmo a pessoa física que de repente está quebrada, está querendo se reestruturar? Como que a gente consegue conversar com essas pessoas? E dentro disso, eu já queria te fazer uma pergunta. De repente, você é um consultor empresarial, ok. Só que eu sou uma pessoa física. Se eu estou quebrado, eu consigo ter acesso a você? Oi, Adenauer, me ajuda. Enfim, ó, minha situação é essa. Dá para você fazer essa estruturação financeira para a pessoa física também? Opa, dá sim. Dá para fazer essa educação financeira, estruturação financeira para pessoa física, tá? E dá para fazer para pessoa jurídica. Uhum. São duas situações. No físico, a situação a gente vai ver todas as receitas, quais são os custos, e aí a gente vai estabelecer metas e prioridades e como que ele vai sair disso, Uhum. dessa situação. Então, assim, aí da capacidade que ele está de devedor para a capacidade de solvência e depois para a capacidade de investidor e aplicador financeiro. Então, assim, Uhum. tem toda uma diferença. É isso para pessoa física, então o diagnóstico, uma metodologia própria, enfim, todas uma questão diferente. Porque muitas vezes a pessoa financeiramente entra em situações delicadas por, por fatores culturais ou por alguns outros fatores que ela vai comprando e não vai verificando, né, os custos, não tem planejamento, enfim, tem toda uma questão. Pode ser também por uma questão que ela quer fazer um investimento pontual, comprar uma casa, ou quer comprar um carro, enfim, né, bens de consumo, ou pode ser que ela fez um investimento num negócio, o negócio não deu sucesso, e que isso também acaba afetando a vida das pessoas em pessoa física, tá? Então, a gente tem que, primeiro, entender a situação, o contexto que aquela pessoa vive, como que é aquele contexto, para depois dar os próximos passos, né?
montar toda uma estrutura de planejamento. Consequentemente, isso também para a empresa, né? Para a empresa, a gente vai entender o contexto, a realidade da empresa, o mercado que está inserido, toda essa complexidade, e que não deixa de estar dissociado com a questão da pessoa física, porque é com a cultura que o empreendedor tem. Porque muitas vezes a gente faz coisas e a gente não percebe, né? A gente acaba tomando ações e a gente fala assim, depois que você não faz uma análise crítica, né? Você toma algumas ações, algumas decisões, e você fala, poxa vida, eu não poderia ter tomado uma decisão melhor aqui. Mas para tomar uma decisão melhor, você precisa de planejamento, de estratégia, de metodologias, enfim, para você tomar essas decisões melhores. Um exemplo de uma empresa que ela tiver uma dificuldade financeira, a gente vai fazer toda uma análise da cultura da empresa, do contexto da empresa e tal, e quais são as ações, possibilidades, e montar os cenários e chegar para o empreendedor, olha, essas são as ações que são necessárias. Muitas vezes, numa situação dessa, tem que cortar da própria carne, né? Então, a gente fala que você precisa cortar da própria carne para você dar sobrevivência à empresa. Sim. E você sabe, dentro disso que a gente está falando, uma coisa que eu tenho pensado e trabalhado muito nos últimos tempos é a transformação de nós, pessoa física, em pessoa jurídica. Aí você vai falar assim, nossa, Josué, que loucura. Não. Qual que é o meu racional para isso? Uma empresa ela tem toda uma estrutura para que ela funcione e para que ela dê certo, ok? Uhum. E se eu pego toda essa estrutura da empresa e coloco na minha vida, eu acho que a tendência é eu prosperar. Você entendeu o meu racional? Sim, sim, sim. Claro, eu costumo dizer o que dá certo num lugar, você pode ver o contexto daquele outro lugar e adaptar aquela realidade e aplicar para você prosperar, né? Sim. O caminho do empreendedorismo é aquele negócio. Você vê o que dá certo e o que não dá certo, né? E o que não dá certo, você corta, e o que dá certo você amplia, né? Eu vou fazer uma brincadeira. Um exemplo típico, né? Qual que foi a inovação lá do McDonald's, né? Tem até um filme sobre falando do McDonald's. McDonald's produzia hambúrgueres num tempo recorde, porque ele fez um planejamento ali da cozinha, e que ele fez uma linha de produção e que ele conseguia produzir o hambúrguer de forma rápida. Depois chegou numa altura do campeonato que o consultor pegou, né? O McDonald's começou a expandir, o consultor pegou e falou: o seu ramo não é o ramo de venda de hambúrgueres, né? O seu ramo é imobiliário. Então, assim, veja bem, da onde vem a receita que você pode otimizar? Então, são questões que você tem que pensar, né? E a empresa, por exemplo, vamos supor, uma lanchonete, você chega numa lanchonete, lá, muitas vezes o empreendedor tem 100 produtos. Tem um hambúrguer vegano, um hambúrguer com carne de porco, com carne de frango, um hambúrguer com carne de linguiça, um hambúrguer com picanha, enfim. Todos esses arcabouços. Ali tem todo aquele portfólio. Aí ele começa a vender. Poxa, mas só sai um hambúrguer de carne de porco, por que eu vou ter os outros hambúrgueres, entendeu? Porque eu vou ter um dinheiro empreendido naquele estoque numa coisa que não sai. Então é dinheiro parado. São situações, né, que você tem que analisar. É o contexto do negócio. Um exemplo também é de um mercado. Você monta um mercadinho, por exemplo, de bairro, onde as pessoas são classe média baixa, né, digamos assim, e que tem menos poder aquisitivo, você não vai colocar caviar, né?
Primeiro que não tem mercado naquele local. As pessoas não têm nem cultura de comer caviar. Né? Um exemplo típico é você colocar nos jardins, né? Você colocar lá, se eu não me engano, o Mercado Santa Helena, né? Que eles falam. Isso. Isso. Que tem produtos carérrimos e tal, e tem público. Então, Sim. assim, são estratégias, localidades, tem todas as questões e nuances dentro do negócio que você tem que perceber. Um exemplo típico meu, empreendedorismo, teve produtos que eu testei e falei, olha, não faz sentido eu ter, não tem aderência, entendeu? A não ser que chegue um empreendedor e fale, olha, eu preciso de um serviço desse. Eu falo, um serviço desse eu até faço, mas é um custo X. E muitas vezes inviabiliza, né? Então, assim, e o serviço de consultoria, ele é um serviço gourmetizado também. Então, é de acordo com a realidade do cliente, a necessidade, com as dores dele, para a gente conseguir ter o resultado. E é tão gostoso quando o cliente tem resultados. Então, Sim. desde reestruturação de dívidas, né? Olha, vamos fazer isso, vamos diminuir seu custo de capital, enfim, tem todas essas nuances. E me fala uma coisa, e uma última pergunta, inclusive, porque já está dando o nosso tempo. Okay. Qual que é o diferencial da ACR em relação às concorrentes dela no mercado? O nosso diferencial é isso, você vai ter uma equipe de pessoas especialistas que entendem do que estão fazendo, e nós vamos olhar para a sua empresa de uma forma gourmetizada. Um conceito que a gente, entre aspas, eu sou conselheiro da empresa TCP Partners também, e que eles têm uma ideia de boutique de investimentos, eu gosto muito desse conceito, só que para o médio mercado, né? Uma coisa mais gourmetizada, mais direcionada e que vise sempre o resultado econômico financeiro, gerando riqueza e prosperidade para os nossos clientes e amigos. Entendi. E deixa eu te falar, se o pessoal precisar dos seus serviços, quiser entrar em contato, como que faz? Tem um site, um Instagram? Tem o Instagram, que é a CR Empresarial, né? Tem o site, que é www.acr-empresarial.com.br, ou tem o meu e-mail, que é o ar@acr-empresarial.com.br, ou o WhatsApp Business nosso, que é o 014 998 04 50 53. Maravilha. Eu vou pedir depois para o pessoal colocar aqui nos comentários ou na descrição, para deixar, se alguém quiser te acompanhar, quiser conversar mais contigo. Positivo. Eu que agradeço. Então tá bom. Eu queria deixar esse momento final para você fazer seus agradecimentos, enfim. Eu agradeço primeiramente a você, o melhor podcast do Brasil, né? Que é um amigo de longa data. Agradeço aos nossos espectadores que nos assistem e que é satisfatório estar produzindo um conteúdo desse para eles. E agradeço também a Deus, né? A minha esposa, a minha família, os amigos, que sempre está nos apoiando nas nossas atividades. Então tá joia. Obrigado, Adenauer, e obrigado a todo mundo que está aí do outro lado da telinha nos acompanhando. Segunda-feira que vem, estamos aqui novamente. Beijos nos corações, tchau, tchau.